Por que ser igreja é tão difícil? Nós vivemos num tempo tão estranho, onde nós nunca estivemos tão conectados e ao mesmo tempo tão sozinhos. O relacionamento, ele envolve sacrifícios, custos, renúncias, e o ser igreja, em muitos momentos, nos custará algo. Sair da nossa zona de conforto, lidar com pessoas que pensam diferente de nós, que vêm de uma cultura diferente da nossa, contextos diferentes do nosso. E isso é uma bênção. A igreja é um lugar para pessoas imperfeitas, onde Cristo nos une e nos leva a sermos um só corpo, onde nós podemos crescer junto, lidar com as nossas diferenças, e nesse momento haverão conflitos, discordâncias, e tudo isso é um processo para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. E eu sei que muitas pessoas, e pode ser que você seja uma delas, se frustrou com a igreja, ou melhor, se frustrou com pessoas, com alguma pessoa. E em muitos momentos nós temos esse medo de nos envolvermos novamente com a igreja, pelo medo de sermos frustrados novamente. E aqui eu quero te falar algo. Pessoas podem até ter frustrado você, e isso pode acontecer novamente. Mas Jesus, ele não frustra ninguém, ele não desampara ninguém, ele não deixa ninguém de lado. Vale a pena se doar pela igreja, ter relacionamento com os irmãos, congregar, até porque Cristo ama a sua igreja e ele anseia que eu e você viva em unidade, em um compromisso sério uns com os outros, como uma família. Nós temos romantizado relacionamentos superficiais. É o vizinho que nós encontramos no elevador ou na rua e nunca conversamos. É o amigo do trabalho em que nós falamos de futebol e nunca se assentaram junto para ver um jogo. Quão estranho isso é, nós temos romantizado relacionamentos superficiais, sem compromisso, sem responsabilidade uns com os outros, e não é esse o padrão de igreja que Deus quer de nós. E muitas vezes o que tem nos impedido de ser igreja genuinamente, o que tem afastado muitas pessoas desse lugar, é a frustração de relacionamentos que foram rompidos, de pessoas que chatearam você, laços e relacionamentos que se romperam cedo demais. E Cristo, ele pode nos unir novamente. Cristo, ele pode restaurar esse desejo e essa alegria no nosso coração de estar com ele e de estar com a igreja, que é obra dele, que é a alegria do Senhor, a igreja. E muitas pessoas se perguntam, será que vale a pena eu me abrir novamente, eu dar uma segunda chance para a igreja? Há um medo de ser frustrado novamente, mas meu querido, não há como servir ao Senhor estando longe dos nossos irmãos. João, ele vai falar que se nós amamos a Deus e odiamos o nosso irmão, nós não amamos a Deus, nós somos mentirosos. Cristo ama a unidade da igreja e Ele quer que nós amemos uns aos outros, oremos uns aos outros, que nós possamos confessar os nossos pecados uns aos outros para que nós sejamos curados. E é claro, dentro de um contexto de igreja, você vai ter pessoas de um ciclo mais próximo, com uma afinidade maior, um relacionamento mais íntimo, mas isso não anula o fato de que nós devemos buscar essa unidade como um todo, uns com os outros. E a igreja, como eu falei, é um lugar, sim, que nós sairemos da nossa zona de conforto, porque os relacionamentos que muitos buscam é um relacionamento quadrado, onde é muito homogêneo, ela se assenta com pessoas da idade dela, com os mesmos gostos do que ela, com os mesmos pensamentos que ela. E na igreja
em muitos momentos nós vamos encontrar algo diferente. Pessoas com idades diferentes de nós, pessoas com opiniões diferentes, mas Cristo nos une. E essa é a graça do Evangelho, que por Jesus nós nos tornamos um só corpo com pessoas que fora desse contexto pode ser que nós nunca conversaríamos, mas Cristo, Ele ama tanto a sua igreja e tanto a sua criação que Ele consegue nos unir e nos fazer um corpo saudável e bem ajustado. Nós temos que sair da nossa zona de conforto. Sem esse confronto, os nossos relacionamentos são superficiais. E relacionamentos superficiais não existem confronto, não existe aprendizado real, não existe paciência com o diferente. Nós não amadurecemos em relacionamentos superficiais. E essa é uma graça que Deus nos dá de estar com a igreja, unidos uns com os outros, que nós podemos aprender com as nossas diferenças, com os nossos temperamentos, com os nossos costumes, hábitos, pessoas diferentes, unidas em um só lugar, para o mesmo propósito. E Cristo tem essa capacidade de nos unir. Essa é a beleza de ser igreja. Cristo consegue unir pessoas que fora dali jamais estariam juntas. Isso é um privilégio para nós. Jovens com idosos, ricos com pobres, homens e mulheres de histórias totalmente diferentes, pessoas calmas, pessoas mais estressadas, conseguem se unir em um só lugar por conta de Jesus. E eu quero reforçar isso. Viver igreja e viver em unidade vai nos custar, e nos custar muito, sair da nossa zona de conforto. Mas sem isso, não há como ter comunhão verdadeira. Muito se fala sobre viver uma vida de solidão. E a solidão, que muitos falam, podem até parecer algo bom, mas no fim não gera vida. A comunidade, viver em unidade com outras pessoas, por mais difícil que seja, ela é preciosa demais para nós. Vale o preço se doar pelos nossos irmãos, por pessoas que estão sendo transformadas por Cristo, que assim como nós vão falhar, vão errar, mas que por amor ao Senhor vale a pena a gente se dedicar pela sua igreja. Afinal, em todos os lugares vão haver conflitos, na família, no trabalho, na escola, na faculdade, mas o que define um bom relacionamento não é se não existe conflitos, mas como esses conflitos são resolvidos. Que o Senhor nos dê essa maturidade para que, se existe frustrações, iras nos nossos corações em relação à igreja, em relação a pessoas, Ele nos dê essa graça de liberar perdão e de lutar pelo corpo de Cristo, que é a sua igreja. Que o Senhor nos ensine a lutar pela unidade da igreja. Não existe igreja perfeita, e isso é uma realidade. E se eu encontrar uma igreja perfeita, que eu e você não ouse entrar, porque a partir do momento que nós entrarmos, ela deixará de ser perfeita. Que o Senhor nos dê essa graça de amarmos as pessoas, mesmo diferentes de nós, mas que Cristo, que é o motivo do porquê nós congregamos, nos encontramos nos cultos, que Ele seja o centro dos nossos corações e que a gente ame a comunhão dos filhos de Deus.